escolheu para escrever uma história, Ele te escolheu para representar o reino, Ele te escolheu para a libertação de outras vidas, assim como Moisés executou um grande projeto de Deus, quando Deus disse para Moisés, naquele encontro na sarça ardente, quando Deus disse para Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa, é necessário ter reverência do lugar aonde Deus está. Deus chama a atenção de Moisés e diz, olha, eu ouvi o clamor do meu povo, e agora tu, Moisés, é escolhido para libertar o meu povo que está cativo na mão do faraó. Moisés olha para aquela grande responsabilidade e diz, eu não posso, eu não sei falar, mas o Deus Todo-Poderoso, quando chama alguém, Ele não olha para a nossa incapacidade, Ele não olha para a nossa dificuldade, Ele olha para a nossa disponibilidade. E Ele diz, se você diz que vai, eu vou contigo, e eu vou te fazer conquistar, resgatar, libertar o meu povo que está cativo. Moisés executou um grande projeto no coração de Deus. Moisés cumpriu o seu ministério, e nós conhecemos bem a história. Ele arrancou da mão do faraó o povo de Deus que estava cativo. Só que aquele povo, mesmo estando cativo, mesmo sofrendo, o povo estava pegado com o Egito. O povo estava acostumado. E quando o faraó libertou o povo, depois de todo o processo, os irmãos também conhecem bem a história, que o povo foi para o deserto, o povo ficou lamentando, murmurando, reclamando. Parece nos dias atuais, é o Senhor abençoando e o crente reclamando, é o Senhor abrindo porta e o crente reclamando. Mas nessa noite, então, o espírito de murmuração venha sair do nosso meio, e nós venhamos começar a ver e a entender que o nosso Deus, Ele não perde nada de vista, e que tudo que Ele faz é perfeito. E depois de todo o processo da libertação do povo, o povo permanece no deserto, Deus tratando com o povo. Ora o povo adorava a Deus, ora o povo adorava Baal, ora o povo estava com a vida santa, ora estava na desobediência. Eu não sei se isso te lembra alguma coisa, mas tem gente que anda lado a lado com a gente, ora está crente, ora está murmurando e reclamando. Tem gente que vem para a igreja, ora está na unção, na graça, ora está lá fora dando escândalos. Não é diferente do povo de Israel. O povo de Israel estava recebendo maná, estava comendo todo dia, tinha coluna de nuvem, tinha um Senhor guardando, tinha coluna de fogo, tinha uma nuvem guardando o povo, e o povo reclamando e desobedecendo. Era Deus abençoando o povo e o povo desobedecendo. Era Deus levando Moisés para entregar mandamentos no monte, e o povo levantando o bezerro de ouro para adorar. Irmão, não é diferente dos dias atuais. É Deus operando sinais e maravilhas, e a incredulidade no coração do povo. É Deus libertando, curando, salvando. E tem gente que ainda não consegue acreditar, mas nessa noite, que todo espírito de incredulidade bata em retirada do nosso meio. E que o Senhor nos acrescente uma porção de fé para conquistarmos aquilo que o Senhor tem para que nós venhamos conquistar. Então Moisés, Norte e Josué recebem essa incumbência de continuar conquistando, pois a terra de Canaã era uma conquista. Eles estavam conquistando pouco a pouco, e toda vez que se levanta um obstáculo, tem alguém que reclama. Crente no deserto, irmão, precisa entender uma coisa: Deus não leva crente para o deserto para matar, não. Deus leva crente para o deserto para ensinar, para purificar, para limpar, para tirar as mazelas do Egito. Tem crente que recebe o chamado de Deus, mas não está pronto ainda para vivenciar o chamado. É preciso aprofundar as raízes,
permite inimigos estranhos se levantarem. E nós estamos diante de um texto onde nós precisamos aprender os segredos para um conquistador de promessas. Para conquistarmos as promessas que o Senhor tem para nós. Nós precisamos ser fortes, corajosos e ser obedientes à palavra. Deus tem um propósito para cada família representada aqui. Mas é necessário que nós venhamos a entender que não podemos ser frouxos, nem covardes e nem medrosos. Porque é um desafio diário para termos uma vida de santidade, para termos uma vida exemplar, para conquistarmos a promessa de Deus. É necessário purificar o nosso pensamento, é necessário purificar o nosso entendimento, é necessário termos uma mente lavada com água limpa, é necessário termos uma vida espiritual equilibrada na presença do Senhor. E é por isso que o Espírito Santo fala na palavra que antes da conquista, antes de passar o Jordão, Deus levanta o povo para passar do Jordão. O Jordão estava à frente do povo, o temor chega. Como que nós vamos passar? Como que isso vai acontecer? E aí Deus levanta Josué para orar. Josué está buscando ao Senhor na madrugada. Josué está conversando com o Pai. E Deus fala ao coração dele sobre a conquista, sobre a passagem desse rio Jordão. E aí Deus vai falar para ele assim: olha, Josué, manda o povo se santificar. É necessário santidade para que eu venha atuar. É necessário ter uma vida limpa diante da minha presença para conquistar as maravilhas. É bem verdade que todo o povo deseja conquistar. É bem verdade que todos nós desejamos conquistar, mas nós precisamos dos requisitos para a conquista. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Um chamado para a separação, um chamado para uma vida devota diante do Senhor, um chamado para uma vida consagrada diante do Senhor, para conquistarmos as promessas. Diga comigo, eu preciso ter uma vida consagrada. Diga consagrada. E como que eu consigo ter essa vida consagrada? Como que eu posso atender esse chamado para ter uma vida consagrada? Uma procura contínua de transformação deve estar arraigada ao nosso coração. O processo contínuo de transformação, irmãs, não é simplesmente quando eu levanto a mão aqui dentro da igreja e aceito a Jesus. Nós nunca vamos parar de termos essa renovação na nossa mente. Alguém pode até dizer assim: ai, irmã Rafaela, mas eu estou na igreja tem 10, 20, 30 anos. Eu estou aqui nessa igreja desde quando a pedra fundamental foi colocada. Querida, mas deixa eu te dizer uma coisa: você ainda precisa de transformação do Espírito Santo. Você ainda precisa ter uma mente renovada. Você ainda precisa acordar de manhã e dizer: Jesus, conserta aqui dentro. Jesus, tem umas coisinhas tortas aqui dentro. É uma vida de santidade, é um processo, é uma busca, irmãos. E essa busca é incessante até Jesus voltar. É uma procura contínua. Quer viver maravilhas? Quer viver conquistas? Tem uma vida de santidade. Tem uma vida de renúncia. Como ter uma vida de santidade, irmãos? Primeiro, obedecendo a palavra. A instrução que Deus disse a Josué: Josué, meu filho, que essa palavra não se aparte da tua boca, que essa palavra esteja continuamente arraigada ao seu coração. O que está escrito no primeiro capítulo, no versículo de número 8: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo o que nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Como que eu consigo ter uma vida de santidade, irmãos? Sem a leitura da palavra. Essa palavra é a bússola. Essa palavra nos norteia. Essa palavra
nos ensina, essa palavra nos santifica. A palavra de Deus é como um fogo que queima toda a impureza. A palavra de Deus é como água que limpa, que purifica, que santifica. A palavra de Deus é como um alimento que dá mantimento para as nossas vidas. Tem gente que come 3, 4 vezes por dia, mas não lembra de tirar o tempo para a leitura da palavra. Irmão, não é só pastor, não é só pregador que precisa ler a Bíblia, não. Todo crente precisa ter uma vida de devocional com Deus. Não tem como você ser crente de 10, 20, 30 anos de crente sem conhecer a palavra. E não, Rafael, tem crente que não conhece a palavra. Tem, irmão. Pasme. Tem irmão que não sabe onde é que está escrito o livro de Naum. Tem irmão que não sabe onde é que está o livro de Jonas. Eu já vi irmão procurando Jonas lá no final da Bíblia. Eu não sei se ela está procurando, era Jonas. Aqui não tem não, que as irmãs é tudo crente. Mas eu já passei nas igrejas por aí que a irmã só conhece Salmos e Provérbios. Não consegue identificar que livro está no Novo e que livro está no Velho Testamento. Não consegue identificar quem são os discípulos de Jesus. Vocês sabem como são os nomes dos discípulos de Jesus, crianças? Vamos lá, pelo menos 4. Bora. Pedro, vai. Tiago, João, Marcos. Quem? Judas? Tem um bocado de bonito sem saber aqui, viu? Não acerta uns. Mateus, então você vai. Mas tem gente, irmão, que não sabe o nome dos 12 discípulos. É bem verdade que alguns se destacaram mais do que os outros. Pensa aí. Amém. Mas isso nos faz entender, irmão, que nós precisamos de uma vida devocional. Que nós precisamos buscar ao Senhor. Que nós precisamos ler essa palavra. Que nós precisamos mergulhar no rio. A palavra que Deus disse para Josué não é somente para ele. Que na nossa vida, mulher de Deus, essa palavra não venha se apartar da nossa alma, para que possamos conquistar a terra que é prometida. Eu e você somos conquistadores de promessas. Eu e você somos conquistadores de promessas. Nós temos uma família para levarmos para a nova Canaã. Nós temos um lar para edificar. Nós temos um ministério para zelar. E nós não podemos perder o foco. Por que tem tanta resistência? Por que tem tanto pecado dentro das igrejas? Por que as pessoas pecam e parece que estão com a mente cauterizada por falta da palavra? A palavra não é para ser lida apenas para pregar para os outros. A palavra é para ser meditada para mim. Eu preciso ser confrontada com a palavra. Eu preciso ler essa palavra e consertar o que está errado dentro de mim. Aí tem gente que chega no culto e diz assim: essa palavra era para fulana. Tem que fulana era para paquera, não, irmão. A palavra é para você mesmo. É para mim mesmo que estou aqui no culto. Eu preciso ter uma mente renovada. Eu preciso ter uma vida de santidade. Eu preciso crescer em graça, em conhecimento de Deus. Aleluia! Como ter uma vida de santidade? Examinando essa palavra. Segundo ponto, resistência ao pecado. Resistência. Diga comigo, resistência ao pecado. Eu preciso ser resistente. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe por que é que as